Tem um momento no livro do Êxodo que eu não consigo parar de pensar. Moisés está diante de Deus e Deus faz uma oferta para ele. Uma oferta generosa, boa, legítima. Deus diz assim: eu vou enviar um anjo à frente de vocês. Esse anjo vai abrir o caminho, vai expulsar os inimigos, vai te levar até a terra prometida, aquela terra fértil, abundante, com leite e mel, o destino pelo qual o povo havia esperado por gerações inteiras. Irmãos, qualquer pessoa aceitaria na hora. Qualquer líder assinaria esse acordo sem pensar duas vezes. Era tudo o que eles haviam pedido. Era a resposta para todas as orações. Só que Moisés disse não. Olá, bom dia, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Dê o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. E antes da gente continuar, eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: Senhor, venha comigo. Apenas escreva isso: Senhor, venha comigo. Vamos ler juntos a palavra de Deus em Êxodo 33, verso 15. Moisés respondeu: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Que Deus abra o nosso coração agora, que Deus nos dê a revelação do Espírito Santo. Eu preciso que você entenda o peso do que Moisés acabou de dizer. Ele não estava recusando um plano ruim, ele estava recusando um bom plano. Ele estava dizendo não para a terra prometida, para a bênção, para a realização de tudo que o povo havia esperado durante décadas. E ele estava dizendo isso porque o plano não incluía a presença de Deus. Incluía apenas um representante, um anjo, um intermediário. E para Moisés, isso não era suficiente, irmãos. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta que pode até ser um pouco desconfortável. O que você tem buscado mais? As bênçãos de Deus ou a presença de Deus? Tem uma diferença enorme entre as duas coisas. E a maioria de nós passou anos sem perceber isso. Bênção é o que Deus dá. Presença é quem Deus é. Bênção é o emprego, a cura, o relacionamento restaurado, a conta que fechou, a porta que abriu. Presença é Deus mesmo, o Pai, o Criador, o Senhor de tudo, que habita com o seu povo, que não abandona, que está com você em cada momento do seu dia. E o que acontece com muita gente, e eu digo isso sem julgamento, porque também já aconteceu comigo, é que a busca pelas bênçãos vai crescendo e a busca pela presença vai diminuindo, vai encolhendo. A nossa oração muitas vezes vai se tornando uma lista de pedidos. O culto vai se tornando um lugar onde você vai buscar algo. A Bíblia vai se tornando para nós um manual de instruções para você conseguir o que quer. E de repente, sem perceber, você está tratando Deus como um fornecedor de bênçãos, em vez de reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Isso aqui é muito sério. Moisés havia visto coisas que nenhum ser humano havia visto. O mar se abrindo, a rocha jorrando água no deserto, o maná caindo do céu toda manhã, 10 pragas que dobraram o joelho do império mais poderoso da terra naquela época. Mas nenhum desses milagres era o que ele mais queria. O que Moisés queria era Deus. Não os seus milagres, não as suas promessas, não os seus anjos ou a terra prometida. Isso para ele não importava. Moisés queria a presença do Senhor. E foi exatamente por isso que a Bíblia diz algo poderoso sobre Moisés, que não diz sobre mais ninguém. Êxodo 33, verso 11, registra que Deus falava com Moisés face a face.
como um homem fala com o seu amigo. Ele não falava como um servo fala com o seu senhor. Ele falava como um amigo. Olha só, essa intimidade de Moisés não foi sorte, não foi favoritismo, foi a consequência direta de uma escolha, a escolha de querer Deus mais do que qualquer coisa que Ele pudesse dar. Agora eu quero trazer isso para a sua vida, porque essa história não é só sobre Moisés, é sobre você. Pensa na sua vida espiritual nos últimos meses. Quando você ora, o que você mais pede? Quando você vai ao culto, o que você está esperando encontrar? Quando você abre a sua Bíblia, o que você está procurando ali? Eu não estou dizendo que pedir é errado. A Bíblia manda pedir. Jesus ensinou a pedir. Mas tem uma diferença, sabe, irmãos, entre pedir a Deus e usar Deus. Existe uma diferença entre um filho que fala com o pai porque ama o pai e um filho que só fala com o pai quando precisa de alguma coisa. E a pergunta que Moisés nos faz através dessa cena em Êxodo, esse texto que eu li, é essa. Se Deus dissesse para você hoje, eu vou te dar tudo o que você pediu, mas eu não vou estar contigo, você aceitaria? Se a resposta for sim, então a sua fé está centrada nas bênçãos e não em Deus. Mas se algo dentro de você disser, não, eu preciso de ti, não só das tuas bênçãos, então você está começando a entender o que Moisés entendeu. Tem um versículo no Salmo 73 que o salmista Asaf escreve depois de passar por uma crise de fé muito profunda. Ele havia olhado para os ímpios prosperando e para os justos sofrendo. E ele disse que havia quase perdido a fé. E no meio dessa crise, ele chega a uma conclusão no versículo 25. Quem mais tenho eu no céu, senão a ti? E na terra nada desejo além de ti. Essa é a fé que Moisés tinha. A fé que Asaf chegou depois de quase perder tudo. E é a fé que Deus está chamando você a ter hoje. Não porque as bênçãos são erradas, não porque você não pode pedir ou esperar, ou acreditar que Deus vai suprir, mas porque quando a presença de Deus se torna o que você mais busca, tudo mais encontra o lugar certo. As bênçãos deixam de ser o destino e passam a ser a consequência. A oração deixa de ser uma negociação e passa a ser comunhão com o Pai. E você descobre que, mesmo naqueles momentos em que Deus não dá o que você pediu, a presença dele é suficiente. Porque a presença do Senhor, irmãos, não é o meio para um fim, ela é o fim. Quando você faz a escolha de Moisés, quando você decide que não vai a lugar nenhum sem a presença de Deus, aí o Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora no seu coração. Você para de correr atrás de coisas que Deus nunca prometeu. Você para de forçar portas que Deus já fechou. Você para de se comparar com quem parece estar sendo mais abençoado, porque você entende que a maior bênção não é o que o outro tem, é a presença de Deus que você já tem. E você começa a ter um discernimento diferente, sabe? Começa a perceber quando algo está te afastando de Deus, mesmo que pareça uma boa oportunidade, mesmo que pareça ser algo bom. Você começa a perceber com muita clareza quando um caminho, por mais atraente que ele seja, não tem a presença de Deus nele. E aí você faz aquilo que Moisés fez. Você para, você diz não. Você prefere ficar no deserto com Deus a ir para a terra prometida sem a presença dele. Porque uma conquista sem a presença de Deus é uma vitória vazia, sabia? Um relacionamento sem a presença de Deus
é uma solidão disfarçada. Uma carreira profissional, por mais bem-sucedida que seja, sem a presença de Deus, é uma corrida sem sentido, sem destino. Você pode chegar lá e descobrir que chegou vazio por dentro. Mas quando você chega com Deus, mesmo que o caminho tenha sido mais longo, mais difícil, mais doloroso, mais deserto do que você esperava, você chega inteiro, completo, com algo que nenhuma conquista pode dar e nenhuma perda pode tirar. Então, hoje eu te convido a fazer a oração de Moisés. Não a oração de quem está pedindo mais bênçãos, mas a oração de quem está clamando por mais presença. A oração de quem diz: Senhor, eu não quero ir a lugar nenhum sem Ti. Não quero o emprego se o Senhor não estiver nele. Eu não quero o relacionamento se o Senhor não estiver no centro dele. Eu não quero a conquista se Tu não estiveres nela. Venha comigo, Senhor. Escreva aqui nos comentários agora: Senhor, venha comigo. Se você ainda não escreveu, eu quero orar por você nesse momento. Escreva o seu pedido de oração também aqui, amém? Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, nós nos colocamos diante da Tua presença agora com uma confissão honesta. Confessamos que muitas vezes buscamos mais as Tuas bênçãos do que a Tua presença, que transformamos a nossa oração numa lista de pedidos e esquecemos que o maior presente que poderíamos receber é o Senhor. Nos perdoa por isso, Pai, e nos devolve a fome, a mesma fome que Moisés teve. Devolve a nós o medo, o pavor de dar um passo sequer sem que Tu estejas conosco. O pavor saudável de quem entende que uma vida sem a Tua presença, por mais bem-sucedida que seja, que pareça por fora, é uma vida vazia por dentro. Que esse pavor nos guarde de correr atrás de coisas que o Senhor não prometeu, de forçar portas que o Senhor já fechou, de trocar a Tua presença por qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Eu oro por essa pessoa que está diante de uma decisão agora, por essa pessoa que tem uma oportunidade na mão e não sabe se Deus está nela. Que o Senhor dê discernimento, dê sabedoria, que a Tua presença seja o critério, o filtro, o árbitro de cada escolha. Que essa pessoa tenha a coragem de Moisés, coragem de dizer não para aquilo que parece bom, se o que parece bom não tiver a Tua presença. Eu oro por quem está num deserto agora, Pai, por quem está esperando sem ver nada acontecer, sem entender por que o caminho está parado. Que nesse deserto o Senhor se revele a essa pessoa, que essa espera não seja desperdiçada, mas que seja o lugar onde a intimidade contigo se aprofunde cada vez mais. Que essa pessoa saia do deserto conhecendo o Senhor de um jeito que só o deserto ensina. Que cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa oração agora saiba no fundo do coração que não está sozinho, não está sozinha, que a Tua presença não é uma emoção que vai e vem, é uma promessa que o Senhor mesmo fez. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que essa certeza seja mais forte do que qualquer circunstância. Porque quando temos a Ti, temos tudo o que realmente importa, tudo o que precisamos. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. Se essa palavra falou com você hoje, mande ela para alguém que precisa ouvir isso. A palavra de Deus pode mudar a vida das pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não estamos ligados a nenhuma igreja, a nenhuma instituição. Portanto, se você quiser e puder abençoar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal. Você estará nos ajudando muito. Você pode também nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado.
Ainda temos vagas para o encontro de casais, casamento firmado na rocha. Se você deseja fortalecer o seu relacionamento conjugal, ou se você deseja superar uma crise no seu casamento, convide o seu marido, convide a sua esposa para participar desse encontro. Antes de tomar qualquer decisão, antes de assinar esse divórcio, esse documento, venha participar desse encontro. Nós temos testemunhos incríveis, irmãos, maravilhosos para contar para você. Eu quero que você venha e viva essa experiência. Aí depois você decide, com calma, com discernimento, com sabedoria, com clareza. Amém? O link está aqui na descrição do vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje, enquanto eu estava preparando essa mensagem aqui, eu me lembrei de um homem. Esse homem um dia chegou mais cedo à igreja. O culto começava às 19 horas. Mas ele chegou bem antes. Ele chegou, era umas 6 horas da noite. Era um domingo. E ele sentou na última fileira, com a cabeça baixa, a Bíblia fechada. Ele tinha um olhar cansado. E antes do culto começar, enquanto não tinha ninguém no templo, ele ficou ali orando. Mas de vez em quando dava para ouvir a oração dele. E ele dizia assim: Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou desistir. Sabe, irmãos, esse homem não era um visitante comum. Ele era um diácono naquela igreja. Era um líder. Era uma pessoa que sempre esteve envolvida na obra. Mas naquela semana, o casamento dele estava passando por uma crise. Os filhos dele estavam se desviando da fé. Ele estava desempregado, com as contas atrasadas. E por tudo isso, parece que a fé dele estava cansada, sabe? E depois que ele orou, eu fui até ele e conversei um pouquinho com ele. E aí ele acabou se abrindo comigo. Ele disse que se sentia um fracasso. Ele pensava assim: como que Deus pode usar alguém como eu? Quem sou eu para ministrar alguma coisa na vida dos outros? Olha para a minha vida. E eu falei com ele que aquela voz não vinha de Deus. Aquela era a voz do inimigo. E aí, no meio do louvor, ele chorou muito. E naquele dia, a palavra parece que tinha sido feita para ele. Era como se o pregador tivesse ouvido a nossa conversa. Ele foi consolado, o Espírito Santo encheu ele de esperança e ele saiu dali pronto para continuar tentando. E no meio da pregação ele ouviu uma frase que talvez tenha mudado a história dele. Ele ouviu o seguinte: Deus não usa vasos perfeitos, Ele usa vasos disponíveis. Eu vou repetir isso. Deus não usa vasos perfeitos, Ele usa vasos disponíveis. Naquela noite, ele saiu dali forte, mas também quebrantado. Isso aconteceu há muitos anos, mas até hoje, quando a gente se encontra, ele diz que a partir daquela noite, a vida dele deu uma reviravolta. Deus começou a usá-lo de uma forma que ele nunca tinha experimentado antes. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui, nesse espaço, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Se você está chegando aqui hoje, eu quero pedir que você se inscreva no canal, dê o like no vídeo e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações. Essas ações são muito importantes porque elas nos ajudam a alcançar outras pessoas. Sabia que Deus sempre usou gente fraca? Em Tiago 5, verso 17, diz que Elias, o profeta Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era um super-humano espiritual. Ele sentia medo, cansaço,
angústia e até desejo de morrer. Em 1 Reis, capítulo 19, dos versos 3 e 4, Elias pede a morte debaixo de uma árvore. Olha o que o texto diz. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. O texto de Tiago não diz que Elias era um homem de grandes virtudes, mas um homem de paixões semelhantes às nossas. Então, o que mudou a história não foi quem Elias era, foi quem Deus é. Deixa eu te falar uma coisa. A sua fraqueza não anula o seu chamado. Amém? A sua fraqueza não anula o seu chamado. Davi caiu feio, cometeu adultério, pecado moral, abuso de poder, um assassinato encoberto. Mas quando ele foi confrontado, ele se arrependeu. Salmos 51 revela um coração quebrantado. Depois você lê. Esse salmo foi escrito quando Davi foi repreendido pelo profeta Natã. Quer outro exemplo? Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele entendeu o que tinha feito, o texto de Lucas, no capítulo 22, verso 62, diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E a lista é enorme. Abraão mentiu, Moisés matou um homem, Jacó enganou um monte de gente, Raabe era uma prostituta e mesmo assim ela entrou para a linhagem de Jesus. Paulo perseguiu a igreja. Muitas pessoas foram levadas à morte por causa de Paulo. O que eu quero que você entenda é que Deus não chama pessoas prontas. Ele chama pessoas dispostas a serem transformadas. Em Romanos capítulo 11, verso 29, diz assim: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O tesouro não está no vaso que é frágil, limitado, mas o tesouro está no conteúdo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, está escrito assim, olha: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. O problema é que a gente passa a vida tentando se tornar um vaso de ouro, quando Deus escolheu o barro de propósito. Se o vaso fosse perfeito, a glória seria do vaso. Mas sendo um vaso frágil, todo mundo sabe que foi Deus. A fraqueza é o cenário perfeito para a manifestação do poder de Deus. Sabia disso? Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, Paulo escreveu uma resposta que Deus deu para ele. Depois dele ter orado 3 vezes, pedindo que Deus retirasse, removesse um espinho na carne que o atormentava. Olha a resposta que Deus falou para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não pediu a Deus mais força, ele pediu livramento. E Deus não tirou o espinho que estava incomodando Paulo. Deus revelou a ele a sua graça. Deus não remove todas as nossas limitações, porque muitas dessas limitações são o canal pelo qual ele se manifesta. Isaías 40, verso 29 diz que ele, o Senhor, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Sabe, irmãos, Deus procura aqueles que sabem, que reconhecem que não conseguem fazer as coisas sozinhos. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 27 ao 29, diz o seguinte: mas Deus escolheu
os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados, e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Quem acha que consegue sozinho, raramente depende de Deus. Deus procura os improváveis. Mas quem está quebrado, se sentindo incapaz, sabe que se algo acontecer, foi Deus. A fraqueza gera dependência. A dependência gera intimidade. E a intimidade gera poder espiritual. Em Salmos 34, versículo 18, Davi escreveu o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Não espere a perfeição para servir a Deus. Eu sei que tem muita gente aqui que está me ouvindo, que não está servindo a Deus, que se afastou de muitas coisas porque não se sente pronto. Alguns se sentem indignos, porque o casamento está em crise, porque a vida financeira está bagunçada, a fé está fraca, ou até mesmo porque a sua consciência está pesada. Meu irmão, minha irmã, se Deus esperasse perfeição, ninguém serviria a Ele. Se Deus exigisse força, ninguém seria usado. Filipenses capítulo 1, verso 6, diz que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Você está em construção. E enquanto você está sendo moldado por Deus, Ele quer usar a sua vida. Você é um vaso de barro, frágil, imperfeito, limitado. Mas o barro, quando está nas mãos certas, se transforma em algo útil, belo e cheio de propósito. Em Jeremias 18, versículo 6, Deus diz assim: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Então, não deixe que as suas fraquezas te afastem de Deus. Deixe que elas te conduzam para Ele. Porque o poder não está em você, está no Deus que te sustenta. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele agora aqui nos comentários. Se você está intercedendo por alguém, esse é o momento em que você pode colocar o nome dessa pessoa aqui. Quando você coloca um nome aqui, muitas pessoas oram por essa pessoa. Amém? Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo que somos vasos frágeis, mas queremos dizer que o nosso maior desejo é Te servir, é estar no centro da Tua vontade. Nós reconhecemos que somos limitados, imperfeitos, que somos pecadores. Muitas vezes nos sentimos cansados, sobrecarregados, confusos e não temos força para continuar. Senhor, quantas vezes nós tentamos ser fortes sozinhos, fingindo que está tudo bem, quando por dentro estamos totalmente quebrados. Quantas vezes achamos que precisamos estar prontos para sermos usados por Ti, quando o Senhor nos chama exatamente como estamos. Hoje nós Te pedimos pela fé que o Senhor nos ajude a reconhecer as nossas fraquezas, sem medo, sem vergonha e sem culpa. Ensina-nos, ó Pai, a depender da Tua graça, porque a Tua palavra nos lembra que o Teu poder se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Pai, coloca o Teu tesouro dentro de nós. Mesmo sendo vasos frágeis, que o Teu Espírito habite em nós, que Ele nos fortaleça e nos conduza. Nós não queremos confiar em nossas próprias capacidades, mas sim na Tua fidelidade. Não na nossa força, mas no Teu poder. Nós Te pedimos pela fé que o Senhor visite agora aqueles que se sentem incapazes. Vá até essa pessoa que pensa que não pode mais Te servir. Esse irmão e essa irmã
que acham que falharam demais para serem usados. Cura os corações que estão feridos. Restaura a esperança que está abatida. Renova essa fé cansada, Deus. Pai, olha com misericórdia para os lares que estão em crise, para os casamentos que estão passando por um momento difícil, que estão enfraquecidos, para os filhos que têm dado trabalho. Contempla as famílias que estão vivendo momentos de tensão, de dor, de perda. Nós te pedimos que o Senhor traga restauração, renova o diálogo, traga perdão e traga paz. Olha também, Senhor, para aqueles que estão sobrecarregados financeiramente. Pessoas que estão aflitas sem saber como seguir adiante. Dê a elas sabedoria, provisão e direção. Acalma esse coração ansioso e sustenta aqueles que já estão sem forças. Pai, ensina-nos a não esperar a perfeição para te servir. Ajuda-nos a não paralisar por causa das nossas falhas. Que possamos caminhar contigo, mesmo que o nosso processo esteja em andamento, mesmo estando em reconstrução, porque nós confiamos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Nós nos colocamos agora nas tuas mãos, como barro nas mãos do oleiro. Quebra aquilo que precisa ser quebrado, Senhor. Molda o que precisa ser moldado e faz de nós vasos de honra, vasos úteis para a tua glória. Nós te pedimos tudo isso pela fé, confiando não em nós, mas em ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Talvez você esteja fraco hoje, cansado, desanimado, achando que não serve mais, que falhou demais ou que não tem mais forças para continuar. Mas eu quero te lembrar, você é um vaso de barro, sim, porém você está nas mãos de um Deus forte. E Deus nunca desistiu de você. Ele não te chamou pela sua força, Ele te chamou pela graça dele. Ele não te escolheu porque você era perfeito, porque você era melhor que os outros, mas porque Ele decidiu te amar e te moldar. Então continue, não desista, permaneça nas mãos do oleiro, porque quando Deus decide usar um vaso frágil, Ele faz coisas extraordinárias para que toda a glória seja somente dele. Que o Senhor te fortaleça, te renove e te conduza em vitória. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando vídeos cristãos todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Irmãos, a passagem de João 3 fala sobre um homem chamado
Nicodemos. Ele era um homem importante. Ele era fariseu, membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Uma espécie de Supremo Tribunal entre os judeus. Nicodemos conhecia as Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha prestígio entre o povo e, aos olhos da religião, ele era um homem exemplar. Mas mesmo com todo esse currículo, com toda essa bagagem, ele sentia um vazio. E Nicodemos via algo em Jesus que ele não encontrava em mais ninguém. Por isso, certa noite, ele foi procurar Jesus em segredo. Talvez por medo, talvez por vergonha. A Bíblia não fala. Talvez porque o coração dele estava inquieto. E o que ele ouviu naquela conversa com Jesus foi algo que mudou a sua maneira de ver a vida. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi o que Jesus disse para ele. Nicodemos representa muita gente hoje. Pessoas boas, religiosas, pessoas que vão à igreja, que conhecem versículos, mas sentem que falta algo. Ele reconhecia Jesus como mestre, vindo de Deus, por causa dos sinais miraculosos. Só que sinais não salvam ninguém. Milagres impressionam, mas só o novo nascimento transforma. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Hoje eu quero fazer uma oração, Deus colocou no meu coração, de fazer uma oração especial pelo seu filho, pela sua filha. Por isso eu peço que você escreva o nome dele, o nome dela aqui. Se você tem um pedido específico, você pode colocar também, não tem problema. Mas no final da mensagem, eu vou fazer a nossa oração, como eu faço aqui tradicionalmente, e eu vou orar também especificamente pelos filhos. Eu tenho recebido muitas mensagens de pais e mães aflitos por causa de seus filhos. Os fariseus acreditavam que a obediência à lei os tornava justos diante de Deus. A ideia de nascer de novo era, assim, muito radical para Nicodemos. Não era uma mudança externa, mas uma transformação total, feita por Deus no interior do ser humano. Não basta ser religioso. Deus quer mais do que boas ações. Ele quer regeneração. E o novo nascimento é uma obra de Deus, não é uma obra do homem, não é algo que nós conseguimos fazer. Quando Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer de novo sendo velho? Quando ele faz essa pergunta, ele está pensando de forma natural, física. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. No verso 5, Jesus fala: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não estava se referindo a um novo parto, a uma nova gestação, mas a um nascimento, a um processo espiritual. O novo nascimento não é reformar o que está velho, mas fazer algo totalmente novo. É ser regenerado, é receber um novo coração. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, Paulo escreveu assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nascer de novo não é só mudar de comportamento, mas é mudar de natureza. O que é nascido da carne permanece limitado à carne, mas o que é nascido do Espírito é capacitado a viver para Deus. Muitos estudiosos da Bíblia entendem que o nascer da água se refere à purificação, algo simbólico, apontando para o arrependimento.
como no batismo de João. O nascer do Espírito representa a nova vida que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel já falava sobre isso. No capítulo 36 do seu livro, nos versos 26 e 27, ele diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, nascer de novo é receber um novo coração e um novo espírito. É deixar o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. A religião não nos salva. Somente Jesus pode nos transformar. Nicodemos tinha tudo para ser um salvo aos olhos dos homens. Mas Jesus disse claramente para ele: você precisa nascer de novo. Essa frase não foi só para Nicodemos. Ela serve para nós até os dias de hoje. A.W. Tozer escreveu o seguinte: Deus não está interessado em mudar o que fazemos, mas em transformar quem somos. Jesus não veio só nos ensinar a sermos melhores. Ele veio para nos dar uma vida nova, uma nova identidade, uma nova direção. E isso só é possível pelo novo nascimento. Não importa quem você é, não importa o que você fez ou há quanto tempo você está na igreja. A pergunta é: você já nasceu de novo? Tem gente que mudou o visual, mudou de roupa, mudou de comportamento, mudou de igreja, mas não mudou de coração. Nascer de novo é se arrepender dos pecados, é crer em Jesus como Salvador e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. É experimentar uma nova vida, com novos desejos, novos valores e uma nova forma de pensar. A história de Nicodemos nos mostra que não basta reconhecer que Jesus é Deus. É preciso crer nele, entregar-se a ele, permitir que o Espírito Santo nos transforme por dentro. Nicodemos teve um encontro com Jesus à noite, escondido, mas depois, no final do Evangelho de João, nós vemos que ele aparece à luz do dia, ajudando a sepultar o corpo de Jesus. Isso mostra que ele foi transformado. O novo nascimento fez efeito. Hoje, Jesus quer fazer o mesmo na sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Escreva o nome do seu filho, da sua filha. Hoje eu vou fazer uma oração especial pelos filhos aqui nessa mensagem. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dá-nos um novo nascimento. Ó Deus, faça nascer em nós o genuíno arrependimento. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra que não basta sermos bons, conhecedores da palavra, religiosos, precisamos nascer de novo. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que esse novo nascimento vem de Ti, é uma obra do Teu Espírito em nós. Ó Deus, eu peço que o Senhor renove os corações que estão cansados. Essa pessoa que entrou aqui nesse vídeo, ó Deus, que foi direcionada pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor transforme essa mente que está ansiosa, inquieta. Que aqueles que hoje estão vivendo apenas da carne possam receber o toque do Teu Espírito. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra. Ó Deus, aqueles que estão clamando por cura, que o Teu Espírito toque nessa vida, nesse corpo. Aqueles que estão vivendo crises emocionais, que possam experimentar o alívio, o refrigério e o recomeço em Ti. Aqueles que estão afastados, Senhor, da Tua presença, que voltem ao primeiro amor. E hoje, meu Deus, eu quero orar especialmente
por esse filho, por essa filha, esse jovem, essa moça ou essa criança cujo nome foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor guarde os nossos filhos de todo mal. Livra-os, ó Deus, dos caminhos do engano. Que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo. Que eles sejam alcançados pelo teu Espírito Santo. Aleluia. E que experimentem, ainda na juventude, o novo nascimento, que transforma e que dá sentido às suas vidas. Ó Deus, conforta o coração dessa mãe e desse pai. Dê sabedoria a eles para instruir os seus filhos no caminho em que devem andar, para que quando eles forem velhos não se desviem. Eu quero colocar diante do Senhor também os casamentos que estão enfrentando crises. Que o Senhor preserve essa família. Dê nova vida àqueles que se sentem mortos por dentro. E que a partir de hoje nós possamos caminhar, não mais segundo a carne, mas segundo o teu Espírito. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os grupos que você participa. Os nossos grupos, todos os dias, são postadas tantas mensagens, não é, irmãos? Tantas coisas de violência, de política, de coisas assim supérfluas. Compartilhe a palavra de Deus. Espalhe amor, espalhe esperança. Mande essa mensagem para alguém que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Imagine se cada palavra que sai da sua boca fosse como um presente, embalado com cuidado. Algumas palavras seriam como presentes valiosos, presentes que fortalecem, que proporcionam alegria, que promovem cura. Outras palavras, infelizmente, seriam como fardos disfarçados, ou presentes de grego, sabe? Causariam peso, feridas e desânimo em quem estivesse recebendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, nos convida a refletir de forma muito séria sobre o poder da nossa linguagem. Em tempos de comunicação acelerada, de redes sociais inflamadas e de palavras ditas muitas vezes sem pensar, o Espírito Santo ainda nos lembra: cada palavra de vocês deve ser um presente. Em Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, que é o texto que eu vou trabalhar com você hoje, Paulo apresenta um contraste poderoso entre o velho e o novo homem, que é evidenciado não apenas pelas atitudes, mas principalmente pelas palavras. E Paulo vai além. Ele mostra que o tipo de linguagem que nós usamos pode afetar o relacionamento com o próprio Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante para nós. É através dele que o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E nós conseguimos falar da palavra do Senhor para muitas vidas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Efésios capítulo 4,
do verso 29 ao 32, diz o seguinte. Eu vou ler na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim, olha: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, nós aprendemos aqui na palavra que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqui no verso 29, Paulo está dizendo assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras, sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. No texto original grego, a expressão usada para linguajar sujo é sapros, que literalmente significa algo podre, corrompido, deteriorado. Esse é o mesmo termo usado para frutos apodrecidos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: não deixem que palavras estragadas saiam da boca de vocês. Com essas palavras aqui, Paulo está contrastando o falar destrutivo, tóxico, inconveniente, que infelizmente se tornou comum para muitas pessoas, com o falar que edifica. O vocabulário cristão deve ser marcado pela graça e não por palavras que ferem ou que rebaixam as pessoas. E é interessante perceber, irmãos, que o texto ensina que as nossas palavras não são neutras. Ou elas edificam ou elas corroem. A versão da Bíblia, a Mensagem, é ainda mais direta. Diz assim, olha: nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. E completa dizendo: cada palavra de vocês deve ser um presente. Por isso que eu usei a figura do presente lá no início da mensagem. Provérbios 18, verso 21, reforça esse princípio. Diz assim, olha: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. No final dessa mensagem aqui, eu vou fazer uma oração por você. Isso já é hábito nosso aqui, todos os dias, quando a gente faz essa reflexão bíblica, no final nós terminamos com uma oração. Então eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé a seguinte expressão: sabedoria no falar. Escreva aqui nos comentários essa expressão: sabedoria no falar. Olha só, tem palavras que entristecem o Espírito Santo. No versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês. Paulo está apresentando para nós uma consequência espiritual das nossas palavras e atitudes. Elas podem entristecer o Espírito Santo. O termo grego usado aqui para entristecer é lupel, que significa causar dor emocional,
pesar profundo. Na cultura judaica, o Espírito de Deus era entendido como a presença ativa de Deus no meio do seu povo. O selo mencionado por Paulo se refere a um sinal de propriedade e garantia de redenção futura. E aí, entristecer esse espírito era como se nós estivéssemos desonrando a aliança. O Espírito Santo, ele não é só uma força, uma energia, como algumas religiões pregam. Ele é uma pessoa divina que habita em nós e que nos capacita a viver em santidade. Quando nós usamos palavras de rancor, de calúnia, de malícia, nós estamos resistindo à obra que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. O profeta Isaías escreveu no capítulo 63 do seu livro, no versículo 10, o seguinte: mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou contra eles. Tem sentimentos que nos adoecem, mas tem palavras que libertam. Paulo usa uma linguagem progressiva. A amargura gera raiva, que explode em ira e que desemboca em calúnia e maldade. Esses sentimentos e comportamentos são incompatíveis com a nova vida em Cristo. Eles pertencem ao velho homem que já foi crucificado com Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: você não precisa mais viver refém da amargura. Em Cristo há um novo caminho. Irmãos, o Evangelho nos convida a um desapego dos pesos que nós carregamos dentro da nossa alma. Não para que nós os ignoremos, mas para que nós possamos trocá-los por algo melhor. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O antídoto para isso é a bondade, a compaixão e o perdão. Isso está em Efésios capítulo 4, verso 32, olha só. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Esse versículo aqui é o coração do Evangelho. A palavra bondosos vem do grego krestos, que significa também útil, gentil, amável. Compaixão fala de sentimentos profundos de misericórdia. E o perdão, que fecha o versículo, não é condicional. Ele deve ser como Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, um perdão pleno, imerecido e restaurador. A versão da Bíblia, a Mensagem, conclui dizendo assim: perdão total e incondicional. Esse é o padrão de Deus. Isso é o que Ele espera de nós. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, ainda reforça essa verdade. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu sempre gosto de ressaltar que essa expressão aqui, suportem-se uns aos outros, ela fala de dar suporte,
não de aturar a pessoa, mas de dar suporte, ajudar a se erguer, a se firmar, a se levantar. Eu quero terminar com algumas perguntas e aplicações práticas para a sua vida. Quando as pessoas conversam com você, elas são edificadas, abençoadas, encorajadas? Ou as pessoas costumam sair da conversa que tiveram com você piores do que quando elas entraram? Antes de falar, pense o seguinte: essa palavra que vai sair dos meus lábios vai edificar, vai ser proveitosa ou vai ferir alguém? Vigie os seus sentimentos. Raiva e amargura não são sinais de força, mas de doença na sua alma. Pratique o perdão diariamente. Não espere que o outro mereça o seu perdão. Lembre-se de como você foi perdoado. Use as suas palavras para curar. Um elogio sincero, uma oração, um conselho sensato, tudo isso pode transformar o dia ou até a vida de uma pessoa. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida diante dessa palavra. Eu quero reforçar o pedido para que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui, ou a área da sua vida que está sendo afetada de alguma maneira. Se Deus te lembrar de alguém por quem você tem clamado, se o Espírito Santo colocar no seu coração o nome de uma pessoa, escreva o nome dessa pessoa aqui, para que ela seja alvo da nossa intercessão e da graça de Deus. E declare nos comentários: sabedoria no falar. Amém? Sabedoria no falar. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esse tempo aqui de aprendizado, por esse tempo tão abençoado de conhecimento. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos cura e nos transforma. Obrigado por nos lembrar hoje da importância de cada palavra que sai da nossa boca. Nos perdoa por todas as vezes em que ferimos alguém com a nossa língua. Nos perdoe pelas palavras maldosas, pelas críticas que fizemos sem amor, pelos insultos que saíram dos nossos lábios, pela omissão que tivemos quando poderíamos ter dito algo que iria acrescentar na vida de alguém, mas preferimos nos calar. Que as nossas palavras sejam como presentes, que edifiquem, consolem e animem. Espírito Santo, nos ajuda a refrear a nossa língua e a falar com sabedoria. Que da nossa boca transborde aquilo que tem enchido o nosso coração e que o nosso coração esteja cheio do teu amor. Que o Senhor nos livre da amargura, da raiva, da mágoa escondida, das palavras impensadas e da maldade que muitas vezes nós carregamos sem perceber. Queremos ser limpos, Pai, não apenas por fora, mas também no nosso interior. Enche-nos com a tua bondade. Dá-nos compaixão por aqueles que falham conosco e nos ensina a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo, de maneira plena, total e incondicional. Abençoa cada vida que recebeu essa palavra hoje. Que ela possa encontrar aqui nessa reflexão cura, libertação e um novo propósito. Que famílias sejam restauradas, que amizades sejam curadas, que corações sejam transformados e renovados.
Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor possa olhar com olhos de compaixão para cada pedido, Pai, depositado aqui. Pessoas que escrevem aqui porque creem no Senhor, porque têm fé e esperança de que o Senhor pode transformar essa situação. Atende a cada necessidade segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba pela fé esse ensinamento, peça ao Espírito Santo para que essa mensagem seja gravada na sua alma, no seu espírito, e que você possa não apenas ouvir, mas colocar em prática aquilo que você tem aprendido, em nome de Jesus, amém? Essa mensagem abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Mande ela para os seus contatos, para as suas listas e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua mente, seu coração, com paz, esperança e força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio, irmãos, que essa palavra será como alívio e renovo para muitas pessoas. Portanto, se você está esperando uma resposta de Deus, essa mensagem é para você. Pode ser que a espera esteja doendo. Pode ser que você já tenha chorado, orado, clamado e mesmo assim não viu nada mudar. Mas eu quero que você ouça isso. Deus não ignora nenhuma oração feita com fé. Ele ouve, ele vê e ele age. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus ainda responde. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus ouve a minha oração. Amém? Você pode colocar isso aqui com convicção nos comentários? Deus ouve a minha oração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso eu peço que você nos ajude dando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu vou ler na versão Nova Tradução, linguagem de hoje, que diz assim, olha: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, irmãos, Jesus amava aquela família, mas mesmo assim ele não foi correndo quando ficou sabendo da doença de Lázaro. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. Humanamente falando, parecia tarde demais. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora exata em que a glória de Deus vai ser revelada. Marta e Maria não estavam entendendo aquele silêncio, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Quando ele chegou, Lázaro já estava ali morto, havia 4 dias. Para todas as pessoas ali, era o fim, menos para Jesus. Porque quando Jesus está presente, até o impossível obedece a ele. O texto diz que Jesus chegou e chorou junto com elas. Ou seja, ele se comoveu. Mas em seguida, ele mandou tirar a pedra.
E ele gritou assim: Lázaro, venha para fora. E Lázaro então saiu do túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para chamar vida onde já existe morte, esperança onde há dor, caminho onde só existe trevas. Escuta isso, irmão. O fato de Jesus não ter respondido imediatamente não significava que ele não amava Lázaro. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A resposta que você está esperando pode não ter chegado ainda, mas isso não significa que ela foi negada. Às vezes, Deus deixa a gente esperar para que fique muito claro que foi Ele que agiu. Não foi o tempo, não foi o acaso, não foi uma coincidência, foi a mão dele. Porque a glória pertence a Ele. E quando Ele faz, ninguém pode dizer que foi outra pessoa, que foi outra coisa. A gente vive numa geração imediatista, que quer tudo para ontem. Mas Deus não se move no nosso tempo. Ele se move na eternidade. Enquanto a gente está olhando para o relógio, Ele está olhando para o nosso coração. E tem coisas que Deus só libera quando Ele vê que nós estamos prontos. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Talvez você esteja sendo provado nesse tempo da espera. Talvez você esteja como Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas olha o que Jesus responde no versículo 40. Eu não te disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Olha só, essa é a chave. Crer mesmo quando parece tarde demais. Crer mesmo quando não existem sinais. Continuar acreditando quando os sentimentos já dizem o contrário. Crer quando o mundo inteiro já diz que acabou. Porque quem crê, vê. E Deus está te chamando hoje para continuar crendo. Você não chegou até essa mensagem por acaso. O Espírito Santo está falando com você. Continue crendo. Porque a pedra será tirada. A voz de Jesus vai ecoar. E o que estava morto vai voltar a ter vida. Essa não é uma promessa minha, é a palavra do Senhor. Então, se fortaleça, se levante, respire fundo e saiba que não acabou. Esse não é o seu fim. Você está no meio de um processo. E o fim que Deus escreveu é bem diferente do que você está imaginando agora. É um fim de paz, um fim de cura, de restauração. É o fim onde o nome do Senhor será glorificado. E quando Ele for glorificado na sua vida, outras pessoas também vão crer. A sua história será resposta para outras histórias. O seu milagre vai gerar fé. A sua vitória vai apontar para Cristo. Então, continue, não desista. O céu está em movimento. A resposta está a caminho. E é por isso que agora, com toda a fé que nós temos no coração, nós vamos orar juntos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que aí onde você está, você ore junto comigo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez no seu coração passe uma palavra, uma voz dizendo assim: mas pastor, já faz tanto tempo, eu acho que não tem mais saída. Não tem mais como Deus agir. Mas Ele é Deus do impossível. Creia nisso. Amém? Se tem alguma pessoa pela qual você está orando, coloque o nome dela aqui. Se existe alguma situação, mesmo que pareça impossível, escreva ela aqui nos comentários. E creia na vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, e no poder dele sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração nessa manhã com gratidão. Ó Deus, somos gratos porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda entra em cena. Mesmo quando já rolou a pedra, mesmo quando já disseram que é tarde demais,
o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o teu amor é maior do que os diagnósticos, maior do que a lógica, maior até mesmo do que a morte. Obrigado por nos lembrar hoje, através da história de Lázaro, que o Senhor chora com os que choram, mas também chama para fora aqueles que estão presos. Que o Senhor se importa com a nossa dor e não nos abandona. Que o Senhor nos visita nos nossos túmulos, nas nossas cavernas, não para nos julgar, mas para nos levantar. Nós te agradecemos por Jesus, pelo teu Filho Jesus. Esse Jesus que andava com simplicidade, mas que tinha todo o poder. Esse Jesus que não precisava provar nada para ninguém, mas que se movia por amor. Obrigado porque foi esse mesmo Jesus que viu a dor das irmãs de Lázaro e chorou junto com elas. E é esse mesmo Jesus que olha para a nossa dor agora. Obrigado, Pai, por esse amor incomparável. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe quando duvidamos, quando achamos que o Senhor chegou tarde demais, quando falamos ou pensamos como Marta, se o Senhor estivesse aqui. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes pensar que o Senhor nos abandonou. Derrama sobre nós a tua misericórdia. Nos purifica com o teu sangue. Ó Deus, converte o nosso coração, que muitas vezes quer controlar as coisas, até o tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos viver só de milagres, mas não queremos passar pelo tempo da espera. Nos ensina a confiar no teu tempo, porque ele é perfeito. Mesmo quando parece tardio, é o teu tempo que gera o maior milagre. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Eu apresento diante de ti esse irmão e essa irmã que têm enfrentado dores profundas, que talvez estejam se sentindo como Lázaro, sem saída, presos, abandonados e esquecidos, que talvez esteja ouvindo vozes dizendo que já não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que chama para fora, que traz vida onde só havia morte, que transforma o fim em começo. Eu oro agora, meu Deus, por quem está emocionalmente esgotado, por quem tem acordado no modo automático, por essa pessoa que está orando, mas está sem forças. Que o Senhor visite esses corações com o teu Espírito Santo. Que o Senhor traga vida, traga fôlego e traga uma nova esperança. Eu quero apresentar ao Senhor aqueles que estão lutando com as enfermidades. Ó Deus, eu oro pela cura desse câncer, por essa dor nas articulações, pela depressão, pela insônia, pelos diagnósticos cruéis. Eu oro para que o Senhor se levante como médico dos médicos, para que o Senhor estenda a tua mão e opere o milagre. Não por merecimento nosso, Deus, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode, porque o Senhor ainda ressuscita o que está morto. Eu oro, ó Deus, pelas famílias representadas aqui nos comentários, por filhos que se afastaram, por irmãos que não se perdoam. Entra com reconciliação, Pai. Derrama o teu amor dentro desse lar. Restaura o que foi quebrado. Transforma a atmosfera nessa família. Que cada casa representada aqui nos comentários desse vídeo se torne um lar cheio da tua presença. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando vícios. Ó Deus, pessoas que sabem que estão presas em hábitos nocivos, em comportamentos, ó Deus, que têm prejudicado a sua mente, o seu corpo, a sua vida espiritual, mas que não conseguem sair desse ciclo. Pessoas que querem mudar, mas se sentem fracas. Ó Deus, que o Senhor quebre essas correntes. Muda, Deus, o gosto, o desejo, o caminho. Liberta ela, liberta ele, Pai. Restaura a dignidade, a alegria, a vida. Que o Senhor contemple cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo.
Eu sei que o Senhor chega na hora certa, que o Senhor contemple a dor dessa pessoa, que o Senhor não permita que essa família seja destruída, que o Senhor abra essa porta para que ele entre por ela e seja abençoado. Que cada pessoa que está aqui receba aquilo que o Senhor tem para ela, seja o milagre, a cura, a restauração, o alívio ou o fortalecimento, para que ela consiga suportar essa situação. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa oração te abençoou, se Deus falou com você, compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode trazer vida onde há morte. Ela pode restaurar aquilo que se perdeu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, sempre com mais um Minuto com Deus. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre. E por que eu estou pedindo para você escrever aqui, eu escolho descansar? É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal.
Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico, mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo. Crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé.
em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse, pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a tua paz. Traz descanso, alívio. Que o teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o teu toque, a tua presença, o teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos
restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a tua vontade. Faça com que o teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa com o teu sangue, cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.